Programa de hoje, o homem que entende tudo de preparação física. O cara que coloca verdadeiros atletas para voar. Ele consegue emagrecer até o Ronaldo Fofuxo, o craque em alto nível. Ô Ronaldo, churrascada ou balada, isso não me afeta em nada quando eu ponho a 9. Márcio Atala! Olha aí, ó. Fala, Atala. O Atala tá aqui para anunciar a nova temporada do programa Viva Bem na Jovem Pan. Vai estrear dia 10, é isso? É agora. Amanhã. Opa, amanhã. Amanhã. Sábado. Sábado, 1h30 da tarde aqui na Jovem Pan. Programa que, claro, fala de estilo de vida, mas muito focado em longevidade. Nos velhos? Não, para chegar bem. Para chegar bem lá? Para chegar com autonomia, porque muito mais pessoas estão vivendo, chegando aos 50, 60, 70, 80, 90 anos. Agora, você vai poder chegar nessa idade com muito mais autonomia que as gerações passadas, né? Entendi. Esse que é o ponto. Isso não significa que a idade máxima tenha aumentado, né? Tem uma certa confusão. A expectativa de vida aumentou. Quer dizer que a gente está vivendo 120, 130 anos? Definitivamente não. A idade máxima do século passado é até maior do que esse. Mas muitas pessoas têm chegado aos 70, 80 e dá para chegar com qualidade. Isso depende muito. Mais ou menos, né? É uma qualidade meio bosta. Mas tem não tem tem que ser honesto. A gente tem que ser honesto. A gente tem que ser honesto. Não vai chegar meninão. Não. Mas pode chegar muito zoado. Não. Não pode chegar um caco. Não pode chegar Stephen Hawking. Que é o quê? Usar fralda, Aí cagar na sem cama. autonomia. É isso que nós estamos falando. Demência. É isso aí, demência. Então, O problema é o cara ter Alzheimer, essas coisas. O que você falou é interessante, né? Não dá pra gente querer romantizar. O envelhecimento é um processo de perda. Você vai perder audição, você vai perder visão, você vai perder força. Agora, como que eu faço para manter o máximo que eu puder? A dignidade. Manter a dignidade. É isso, o projeto é esse. Exato. Pô, é legal, É uma luta que você vai perder. Isso aí. Mas eu quero perder com dignidade. É isso aí. Pô, legal. Isso, porque a gente sabe hoje que as pessoas que chegam aos 100 anos, normalmente elas têm 2 genes que só 5% da população tem. Um deles cuida melhor das suas mitocôndrias, que é a nossa usina produtora de energia. Mas a gente sabe que comer menos, fazer atividade física, melhora a saúde da mitocôndria. Então hoje a gente já sabe o que a gente pode fazer para quem não tem essa genética centenária chegar até lá. Outra coisa é que no nosso DNA tem um paviozinho que chama telômero. À medida que a gente vai envelhecendo, ele vai se desgastando. A vida que vai perdendo. A vela vai apagando. É o pavio. O pavio vai o nosso queimando. sistema imunológico vai ficando ruim. Mas hoje a gente sabe o que dá para fazer com que esse pavio queime mais lentamente. Então, todos os assuntos que a gente traz no Viva Bem é tentando mostrar como dá para incorporar isso no dia a dia, sem essas fórmulas mais radicais que as pessoas sempre tentam buscar. Cortar caminho, né, meu? Cara, não tem como você terceirizar muita coisa na saúde. Ô, Atala, falando em coisa radical, o pessoal fala assim que aquela dieta carnívora é meio radical. O Zé Costela. Lá vem o Zé Costela. Doutor Costela. Doutor Costela de hoje. E vem me encher o saco. Não, é que o pessoal fala que é muito radical. Só que assim, Boi bombado. eu já fui em vários lugares. Foi mesmo, no mesmo dia. Eu já fui em vários nutricionistas. Deixa o cara, pô. Já. Aposentou E sempre aquela questão, né? Muitos falam assim: não precisa ser radical, dá pra comer tudo. Só que gordo, que nem eu. Não tem essa questão, né? Não tem essa de tipo, um dia. Porque se você abre mão num lado, você acaba chutando o balde e não tem essa. Queria saber a sua opinião aí a respeito desse lance da dieta carnívora, se você acha bacana ou você acha muito restritivo para as pessoas. Cara, você vai ter em todos os tipos de dietas pessoas que são saudáveis e muitas pessoas que não são saudáveis. Cada um vai se identificar com um tipo de alimentação que é mais fácil você levar ali como o seu estilo de vida, tá? Então, hoje,
a obesidade, você já tem tantas ferramentas para tratar, inclusive esses novos medicamentos, as canetinhas, canetas, exatamente, exato, que podem ajudar. Agora, o tipo de alimentação que você vai escolher, você tem que escolher aquela que você tem mais facilidade em seguir. Se você escolhe aquela que é super restritiva só por um resultado a curto prazo, muito provavelmente você vai abandonar. Se a dieta carnívora é uma que você fala, pô, essa eu consigo manter melhor, vai nela. Mas hoje, só a força de vontade ali na obesidade, muitas vezes não resolve. Então você ter um acompanhamento, às vezes entrar com uma medicação ajuda. O fato é o seguinte, 1989, o Brasil tinha 13,8% da população acima do peso. Hoje a gente tem 68% da população acima do peso. Os tratamentos são muito mais eficientes do que na década de 80, né? Aí se pergunta, o que está acontecendo? Você tem um meio ambiente muito confortável, com muita tecnologia, uma oferta de alimento gigantesca. Que é tudo rápido também, né? E uma muita oferta de alimento. Vindo aqui na Paulista, passei em frente ali ao McDonald's, uma fila gigantesca. Aplicativo. Então você tem muito mais facilidade para consumir. Krispy Kreme. Ele não sai de lá. Olha lá, Krispy Kreme. O garoto propaganda. Já tá aguado. Krispy Kreme é bom, hein? top. Bom pra caramba. Você é maluco. Bom e a fila é grande. Muito donut bom do mundo. O Atala, você sabe que eu tava vendo, e o programa do Atala é muito bom, vai estrear uma nova temporada, Aí hein? sim. Que é pra você chegar, Viva Bem na Jovem Pan, estreia dia 10, amanhã, 1h30 da tarde, falando sobre a longevidade. Eu tava lendo outro dia sobre a gordura marrom. Sim. Você sabe o que é gordura marrom? Visceral? Não. Torresmo. Gordura marrom é um negócio que os caras estão estudando agora. É a gordura que esquenta o corpo. Quando você nasce, você tem muita gordura marrom. Porque essa gordura deixa a gente quente. Protege. Deixa a gente quente. Só que à medida que o tempo vai passando, a gordura marrom vai para ser a gordura branca, que é a gordura que faz mal. E diz que a gordura marrom, você tem que saber preservar ela. E é difícil, né? Difícil. Mas, gordura boa seria? É uma gordura que quando você nasce, você tem uma quantidade maior e se desenvolve ali. E ela é uma gordura que você queima mais energia para mantê-la, né? Até por isso, uma das coisas é o que o Emílio falou, manter a temperatura corporal. Então, muitos estudos que são feitos é como que eu consigo fazer com que eu aumente essa quantidade no meu corpo. Então você vai ter inúmeros estudos. Quando a gente fala muito do estilo de vida, falam da pílula do exercício. Você nunca vai ter uma pílula que vai ter tantas adaptações, porque o exercício, quando você faz, ele não atinge só emagrecimento. Ele atinge, por exemplo, produção de novos neurônios. Ele, por exemplo, é um órgão endócrino que vai fazer com que você melhore sua captação de glicose e não tenha resistência à insulina. São várias vias, né? Então, quando a gente fala de tentar manter um estilo de vida com mais movimento, mais equilibrado na alimentação, não é só exatamente pela obesidade, que, claro, é uma doença que também tem ali suas consequências. É muito para como você vai chegar com 70, 80, 90 anos. Então a gente estava falando outro dia do VO2 máximo, que é aquela capacidade que a gente tem de pegar o oxigênio no ar e transformar em energia para as atividades diárias. Aquelas pessoas que têm um VO2 máximo maior têm uma expectativa de vida muito maior do que aquelas que têm um VO2 máximo menor. Então, fazer uma atividade aeróbica vai muito além do emagrecimento. Mas nesse sentido, Atala, se a gente tivesse que escolher para longevidade, o que afeta mais? Exercício ou alimentação? Eu tenho a impressão que a alimentação é mais responsável pela forma física. Assim. A pessoa que quer emagrecer, ela tem que trabalhar mais na alimentação do que no exercício, não que ele não ajude. Porém, isso é meu chute, o exercício é o que dá mais longevidade. Qual que é o que a ciência diz para isso? Você tem a ciência bem clara nisso. Tem até um autor muito famoso que aqui no Brasil ficou conhecido, o Peter Attia, do Outlive, e ele fala exatamente isso. A atividade física ela vai ser fundamental. Porque ela vai trabalhar em tantas vias, inclusive na questão da demência, da nossa saúde. E as mitocôndrias você só faz. As mitocôndrias. A mitocôndria é o que faz a respiração celular e tal. É isso. E é só exercício, amigo. Agora, a atividade, você falou da nutrição no emagrecimento. A alimentação, até 40, 45 anos, com certeza na alimentação você tem uma resposta mais efetiva, mais rápida.
O problema é que depois dos 40 anos, a gente começa a perder massa muscular de forma espontânea. Sim. Então, se você não faz exercício, você não ganha massa muscular. E 1 quilo de músculo gasta, em média, quase 40 calorias para se manter ao longo do dia. E 1 quilo de gordura, só 5, 6. Então, à medida que você vai envelhecendo, seu metabolismo cai muito, porque você perde massa muscular. Então, a partir dos 40 anos, a atividade física ela é fundamental se você quiser manter seu peso. Não tem como. Boa. E se fosse escolher a musculação para longevidade, ela é a mais... Ou não tem? Não, Lógico, tem que escolher. É um saco fazer. Desculpa, é o pickleball é melhor. O pickleball é melhor. Você tem que escolher ou corrida, ou O musculação. Atala joga pickleball. Eu já escolhi Você colocaria pickleball. numa lista assim, faça isso. É a combinação, sem dúvida nenhuma, porque a atividade aeróbica, igual a gente estava falando aqui, aumenta bastante o VO2 máximo e te adiciona muitos anos. A atividade de força, ela vai dar autonomia esses anos, né? Você vai conseguir executar ali as tarefas do dia a dia. Mas você pega estudos bem antigos, né? Na Coreia do Sul, no sul da Itália, de pessoas que não exatamente fazem musculação, mas o simples fato de ter que subir escada demais, de ter que subir montanhas igual na Coreia do Sul, isso já faz com que você ganhe massa muscular na perna. Não é só a musculação que te dá massa muscular. Qualquer exercício que você tenha resistência ao movimento, ele sinaliza para o ganho de massa muscular. Pega um cara que pedala, né? O cara tem a perna forte, porque ele tem resistência ao movimento. Então, você pega o sul da Itália, que você tem escadas, um inferno de escada ali, você tem uma das regiões mais longevas do mundo e com muita autonomia. Então, é você combinar esses tipos de atividade física, ver aquilo que você consegue fazer com regularidade. No fim, a regularidade manda. Você falou uma coisa também interessantíssima. Às vezes você olha pra um cara que é gordinho, todo respeito a Morgado. Sou eu, gordão. Esse gordo é safado. E não é. Como assim? Não, você olha. É um pouco, né? Mudou a pauta agora. Não é assim muito, mas um pouco é. Um pouquinho é. Exagero. Um pouquinho é, sim. Parece a Chiquinha defendendo o sonho agora. Um pouco é. Você fala, o cara não se esforça, né? Eu pensei, fraudou o INSS. O Mamute vai comer de novo. Mas não é isso. Às vezes o cara pode ter a força de vontade. Não, é um pouco. Não. Mas existe um negócio que chama compulsão alimentar. É difícil também. Quantas pessoas falham numa dieta? Várias. A maioria, né? 92%, se a gente fechar um corte de 2 anos. Mas quando uma pessoa fica com muito tecido adiposo, engorda muito, ela cria resistência ao hormônio da saciedade. Então, por mais que você faça um exame de sangue e veja ali, o hormônio da saciedade está alto, ele é resistente à gordura. Então, ele não sente essa saciedade. Então, quando a pessoa engorda muito, já está num estado de obesidade, muitas vezes só a força de vontade vai ser difícil. Por isso que ter o acompanhamento, às vezes um medicamento. Agora, o medicamento não é salvo-conduto para você não mudar o estilo de vida. Exatamente. Isso a gente tem visto muito. É para dar o start, né? Aliás, que você estava falando das canetas, né? Todas essas aí que a gente conhece. Tem história, tem história que pode ficar cego ou perder o cabelo. Isso é verdade? E broxa. É melhor ser gordo. Você quer ser gordo, magro, broxa e cego e careca. Ou magro. Aí o Gueré. Um gordão saudável. Um gordão feliz. Um gordão legal. Olha lá o Gueré. Você tem algumas questões que ainda não estão respondidas, né? Existe uma dose de manutenção para esses remédios? Eu posso tomar e ela é segura? Qual dose é essa? É um medicamento novo que a gente ainda não tem essas respostas. O professor, e até quando a genética influencia? Porque é uma muleta para muita gente. Na minha genética é ruim. Até qual é a porcentagem ossos grandes. Que a genética... 2 ossos pesados. Tem ossos grandes. A nossa genética, ela tá lá. Agora, como ela se manifesta, chama epigenética. Então, o nosso estilo de vida vai fazer com que aqueles 2%, aquele nosso DNAzinho, à medida que ele seja replicado, ele é muito influenciado pelo nosso estilo de vida, pelo meio ambiente que a gente vive. Então, claro que a genética tem esse poder. Mas hoje o que se trabalha muito é o que a gente chama de epigenética. É como esse DNA começa a ser multiplicado, transformado e manifestado na sua vida. Então, obviamente, a genética ela tem uma importância. Agora, quando você pensa em longevidade, 90% das pessoas que chegam aos 100 anos têm esses 2 genes. Então, o chegar lá tem muito a ver com a genética. O como chegar lá, muito mais a ver com o nosso estilo de vida.
Porque é o que você falou, não adianta nada chegar nos 90 anos zoado, sem andando, aquele puta andador. E é isso que vai tratar o programa. O programa vai tratar a longevidade ativa, né? E esse que é o assunto do momento, porque hoje em dia já tem o negócio, as canetas, tal, diz que gordo não vai ter mais. Só quem os baleão igual o Morgadinho. Baleão e baleinho. Já viu os caras comendo. Aposentou já 5 Nutri e o cara da bariátrica. Porque antigamente eles enganavam assim. Antigamente. Deixa aí. Antigamente eles enganavam. Não, antigamente eles falavam assim. O cara era gordo. Falava, não, eu não sou gordo, eu tenho um osso. Usava isso. E o osso largo. Problema na tiroide. Quadril. A última vez. Deixa eu. A tiroide. Não é gordo. Hipopotismo. Deixa eu. Tiroide do tamanho do escudo. Aí depois veio o Body Positive. Com a menina que processou todo mundo. Sim. Piada fizeram lá. A Paulinha, que era a Xuxa grávida. Sim, a Paulinha a Xuxa parecia um grávida. abacaxi. Agora corre e tá parecendo. Tá tudo desmontada. Mas é o seguinte. Tem solução. Tem solução. A canetinha. Tudo bem que vai custar caro, mas depois vai cair o preço. Mas já chegou no Brasil e pra você ter noção. Mas agora é caro. Não, cara, ela custava 6 pau, tá R$1.400. São sim, doses únicas, mas aí você não quer reportar. O efeito colateral, aí tem uma discussão. Não, tem uma discussão que fala, por exemplo, queda de cabelo. Tem gente que fala assim, olha, a queda de cabelo é pelo seguinte: você come menos, aí você não come os nutrientes necessários e o cabelo cai, assim como se você não comesse sem a caneta. A visão já é outra questão. Então, eu acho que é muito ainda indefinido. Muito novo. Hein? É que é um label, né? Ele era pra diabetes e virou pra outra coisa. E a jeba? A jeba, como é que faz pra ela ficar firme? Mas quando você tá fininho, a jeba é linda. O importante é a jebinha. Sim, poder a jebinha tá lá, trabalhando bonito. Plena sexta-feira. Acho que é importante. Hoje é sexta-feira, a jebinha ali, ó. Aí. Como é que está a jebinha? A jebinha tá bem, aquela jebinha bonita. É um vinho e uma raquetada. O cara não tem vergonha. O cara não tem vergonha de ir no vestiário aqui da academia. Ficar pelado na frente. Conversa com o pé no banco. Não, mas o Emílio levantou uma questão. Essa é a questão principal de todas. É ficar bonito pelado. Você sabe que homem e mulher, os felizes, se sentem bem pelados. No espelho. Aí, ó. Esse é a pessoa mais feliz do mundo, é aquela que não tem vergonha da sua nudez. É o Atala que na olha granja. para o espelho. Eu e o Atala, a gente fica pelado lá no Toninho. Um de frente pro outro. Vocês se trocam juntos, Um de frente pro outro. Pergunta pro O Sami Toninho. usa toalha. Broderagem de Sami velho. carrega a sunga. Pergunta pro Toninho, na sauna do Clube Pitangueira. Vou eu e o Márcio Atala, a gente fica pelado, os dois. Fazendo do jeito que a pirocóptero. gente- Mostra aí, Não, mostra aí, assim, ó, mostra aí. batendo um papo aqui, ó. Os dois Comendo pelados, amendoim. E o comendo saco amendoim. vazando aqui por baixo da cadeira. Aquele saco bonito. O saco bang jump. Caia Ruffles na barriga e... Atala, pô, Cheetos. deixa eu falar sério. Obrigado por você ter vindo. Obrigado você. Ó, mais uma vez, a gente tá brincando aqui, mas o Márcio Atala, você conhece? sim. Craque aqui, tá na programação da Jovem Pan, ele tá nos jornais aqui, levando o boletim que ele tem, que é o Viva Bem. E amanhã, às 10h30, 1h30 da tarde, é antes do programa de turismo. Tem um programa bom de turismo, depois tem o programa do... Porra, como é que ele chama aqui? Rufo? Não, do Rufo é depois. Do policial? Não, do Bruno. nosso amigo, do Bruno. Tem o Atala, ó, a programação de sábado tá boa. Diga lá. O Atala 1h30, depois vem um programa de turismo, que é o Tamina, que é bom também. Depois do programa de turismo vem o Bruno, que é o Business. que é o Business, que é legal. E depois o Rufo. Ó que programação bacana. Sabadão bom, hein? Eles não gostam da gente, mas a gente dá moral. Você não vê uma chamada do Pânico. Não vê. Eu tô chamando a programação inteira do sábado da Jovem Pan. Eles não dão uma chamada. Tá escondido. Mas a vida é assim mesmo. Escondido. Nosso programa fica escondido. Tem problema. Mas graças à nossa audiência, que ela está aqui, dorme. Nos acha. Olha lá. Ó o pasteleiro. Ó aqui a audiência que eu tenho. Ó. Carol, a galera Ó o toda. pasteleiro, ó. Não abandona. Ó o Helder Ribeiro dormindo aqui. sem Amanhã, vergonha. Ó, longevidade. Longevidade, hein? Pasteleiro Acordou. no papo aqui. Acordou o Helder. É isso aí. Olha. Atala. Obrigado, Márcio. Valeu, Obrigado. Márcio Atala, não esqueça, na programação da Jovem Pan, todo sábado, 1h30 da tarde.